Olá, estudante do 7º ano. Eu sou o professor Bruno e junto com a nossa intérprete Débora, nós vamos para mais uma aula de matemática. O nosso tema de hoje é sequências numéricas e proporção. Vamos começar falando das sequências numéricas, seguido da razão e da proporção. Então, nós vamos ver nesta aula sequências numéricas, resolução geral de uma sequência numérica por meio da álgebra, razão e proporção. Começando então com as sequências numéricas. Sequência é uma relação finita ou infinita de elementos que podem ser figuras, números, letras, entre outros. Uma sequência é definida de acordo com seus elementos e a ordem que elas aparecem. Veja alguns exemplos de sequências. Janeiro, fevereiro, março, abril são a sequência dos meses do ano. A sequência 1, 3, 5, 7 são a sequência dos primeiros números naturais ímpares. 6, 7, 70, 60 e 1, sequência dos números escritos por extenso, cujo nome começa com a letra S. Então, para se ter uma sequência, nós podemos ter sequências que podem ser numéricas, com figuras, com números, né? Mas o nosso foco hoje desta aula são as sequências numéricas. Cada elemento de uma sequência recebe o nome de termo. Então, nós vamos ter primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. Quando uma sequência possui uma regra de formação, ou seja, a obtenção de cada um de seus termos obedece a determinado padrão ou regra, podemos obter os próximos termos. Quando a obtenção de um termo depende de termos anteriores, ocorre o que chamamos de recorrência ou recursão, ou ainda sequências recursivas. Vamos dar foco para essas sequências numéricas. Aqui nós temos os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 até o infinito. Tomando n como qualquer número natural, iniciando com 0, esta sequência de múltiplos de 2 pode ser algebrizada, ou seja, nós podemos fazer uso da álgebra com a sentença 2 vezes n. E aí nós conseguimos achar todos os números desta sequência. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2 e assim por diante. Vejamos outros exemplos de sequências numéricas que são múltiplos de números. Aqui nós temos a sequência do 3, dos múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E algebrizando, nós vamos ter 3 vezes n. Lembrando que n é um número natural. Por meio dessa forma, nós conseguimos achar todos os termos dessa sequência. O mesmo acontece com os múltiplos de 5, que nós temos a forma 5n. E o mesmo acontece com os múltiplos de 10, 10n. E com todo e qualquer outro múltiplo. Quando a gente tem uma sequência numérica exponencial, observe essa palavra, exponencial. Você vai lembrar de potência. Observe essa sequência. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Essa sequência numérica, ela é a sequência da base 10 elevado a n, onde n é um número natural que começa com 0. 10 elevado a 0 é 1, que é o primeiro número da sequência. 10 elevado a 1 é 10, que é o segundo número da sequência. 10 elevado a 2 é 100 e assim por diante. Então, aqui nós temos uma sequência numérica exponencial, porque nós fazemos uso da lei de formação de potência. Essas sequências são as mais importantes da aula de hoje, porque é por meio delas que nós vamos pensar o conceito de razão. Nessa sequência, se eu começar pelo segundo termo
e dividir pelo anterior, em qualquer um dos termos que eu quiser, por exemplo, começando do segundo, dividindo 10 por 1, um número dividido pelo seu antecessor. Só que eu posso começar somente do segundo número. Se eu pegar 100, que é o terceiro número, e dividir pelo segundo número, e assim por diante, 10 dividido por 1, 100 dividido por 10, 1000 dividido por 100, 10.000 dividido por 1000, o resultado sempre vai ser o mesmo, porque aqui nós temos a razão da sequência, que no caso é 10. Qualquer uma das divisões que eu fizer, a razão vai ser 10. Então aqui nós já temos uma preliminar do que é o conceito de razão. Razão é uma divisão, é a relação de divisão entre duas grandezas. Observe só esse conceito de razão numa situação contextual. Observe a quantidade mínima de cloro recomendada para o tratamento de água de uma piscina. 1 grama de cloro a cada 1000 litros de água. 2 gramas de cloro para 2.000 litros de água. E assim por diante. Note que para cada 1 grama, 1000 litros. Então, 1 sobre 1000. Aqui nós temos a razão. Quando eu tenho 2 gramas para 2.000 litros, se eu simplificar esta razão por 2, eu vou ter 1 sobre 1000 novamente. Por que nós estamos falando sobre isso? Para mostrar que as razões de uma sequência numérica, elas são sempre a mesma. Que nesse caso aqui, 1 sobre 1000, que pode ser representado por 1 milésimo. 1 milésimo de grama para cada 1000 litros de água. E a proporção? A proporção é a igualdade de duas ou mais razões. Vamos ver um exemplo. Se eu tiver duas razões, uma razão A sobre B, igual a uma outra razão C sobre D. Aqui nós podemos aplicar o princípio fundamental da proporção, que é fazer a multiplicação cruzada desta proporção. A vezes D vai ser igual a B vezes C, aplicando o princípio da proporcionalidade. Vamos ver que existem 2 tipos de situações que envolvem proporção. Nós podemos ter grandezas, ou seja, elementos que podem ser numéricos ou não, que são diretamente proporcionais, e grandezas que podem ser inversamente proporcionais. Vamos observar primeiro as que são diretamente proporcionais. Essa situação aqui, nós temos uma barraquinha de feira, onde a laranja está sendo vendida a R$ 2,65 cada quilo. Então, para saber o preço que eu vou pagar pelas laranjas que eu comprar, vai depender da quantidade de quilos que eu vou adquirir. Cada 1 quilo, eu vou pagar R$ 2,65. Então, se eu tenho 2 quilos, se eu compro 2 quilos, eu vou pagar o dobro do valor. Tá vendo que tanto do lado direito da minha tabela quanto do lado esquerdo eu estou multiplicando? Se eu dobro a quantidade, eu dobro o valor. Se eu triplico a quantidade, eu triplico o valor a ser pago. E aqui o problema é saber se eu comprasse 4 quilos. 4 quilos é o quádruplo de 1. Então basta multiplicar 2,65 por 4 para a gente obter o nosso resultado. Essas são as diretamente proporcionais. As inversamente proporcionais não vai acontecer desse mesmo modo. Vai acontecer de um lado eu multiplicar e do outro ter que fazer a razão inversa. Por isso que elas se chamam inversamente proporcionais. Olha a situação. Para colher o milho que plantou, Francisco utilizará 2 colheitadeiras, que juntas vão colher toda a plantação em 6 dias. Se Francisco decidir utilizar 6 colheitadeiras, em quantos dias, mantendo o mesmo ritmo de trabalho, será feita toda a colheita? Aqui, nessa tabela, a gente pode observar o seguinte. Com 2 colheitadeiras, eu consigo terminar todo o serviço em 6 dias.
Se eu aumento a quantidade de colheitadeiras, eu vou diminuir o tempo gasto, porque eu tenho mais máquinas trabalhando para o serviço sair pronto mais rápido. Então, aqui é inversamente proporcional. Enquanto eu vou dobrando, triplicando, aumentando a quantidade de colheitadeiras, o número de dias ele tende a diminuir. Ou seja, eu vou ter que fazer uma divisão. A pergunta quer saber se eu utilizar 6 colheitadeiras. Ora, o que o 6 é do 2? O que o 2 é do 6? O 2 é do 6, 1/3. Basta eu dividir 6 por 3. E se eu aumento de 2 para 6, eu estou multiplicando por 6, multiplicando por 3 para dar 6 do lado esquerdo. E do lado direito, eu vou fazer o contrário. Se eu multipliquei por 3, do lado direito eu vou dividir por 3. Logo, a quantidade de dias utilizando 6 colheitadeiras vão ser 2 dias. Outra situação inversamente proporcional é este exemplo. Para construir um edifício em 18 dias, são necessários 42 operários. Com a crise financeira, o dono da obra só tem capacidade de trabalhar com 6 operários. Assim, quantos dias serão necessários para que o edifício fique pronto? Aqui nós não vamos resolver por tabela. Nós vamos resolver por proporção, utilizando o princípio fundamental da proporcionalidade. Então, nós vamos montar 2 razões. A razão operários e a quantidade de dias. A razão operários vai ficar 42 está para 6 e a quantidade de dias, 18 está para x, porque eu quero saber, quando eu tiver 6 operários, o que vai acontecer com a quantidade de dias. Fazendo uma análise dessa proporção, nós temos que aqui uma grandeza está aumentando e outra está diminuindo. Se eu tenho 42 operários e faço esse serviço com os 42 operários em 18 dias, se eu diminuir a quantidade de operários, em contrapartida inversamente proporcional, eu vou aumentar substancialmente a quantidade de dias. Então, quando isso acontece, eu inverto uma das minhas razões. No caso, a razão escolhida foi a que eu tenho, a incógnita x. Então, a primeira continuou do jeito que estava, 42 está para 6, assim como, agora invertendo, x está para 18. Resolvendo essa situação, multiplicando o cruzado, eu vou ter 6x igual a 42 vezes 18. E, resolvendo a equação, eu vou chegar que x vão ser 126 dias. Então, agora é com você. Para saber o que estudamos hoje e tirar eventuais dúvidas, você pode acessar o site do Conexão Escola. Então, é com você. Até a próxima aula de matemática.